Meus amados, hoje, dia 29 de agosto de 2024, quinta-feira, memória do martírio de São João Batista. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isto por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João disse a Herodes: Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou, dizendo: Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: O que vou pedir? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Queridos irmãos e irmãs, geralmente na igreja nós não celebramos o nascimento do santo, mas o seu dia de morte, que é um nascimento para a vida eterna. Então, a maioria dos santos que nós celebramos na igreja, a data litúrgica de celebração é o dia da morte dele, ou próximo à morte dele. João é o único caso, João Batista, em que nós temos o seu nascimento, celebrado dia 24 de junho, e a sua morte, o seu martírio, melhor dizendo, celebrado dia 29 de agosto, portanto, hoje. E o que é interessante aqui é que João acaba indo para a prisão porque falou a verdade. E João, mesmo sabendo que podia morrer, ele não voltou atrás. Ele não falou, não foi bem isso que eu quis dizer, ai, fui mal compreendido, não, a tua vida está errada, mas também não é que está tão errada assim também. Não. Ele disse para Herodes e Herodíades, judeus, ambos, que conheciam bem a lei de Moisés. Herodíades era casada com o irmão de Herodes, que era Herodes Filipe, que aqui é só chamado de Filipe. E o que ela faz? Ela largou de Filipe e foi morar junto com Herodes. E era isso que João reprovava, dizia, você não pode, ela é mulher do seu irmão, portanto ele estava com a cunhada dele. Provavelmente a menina que dança, embora aqui não apareça o nome, mas há uma tradição que diz que a menina se chamava Salomé, e Salomé quando dança, na realidade era sobrinha de Herodes, né? Porque se é filha de Herodíades, provavelmente era sobrinha de Herodes. E ele fica tão encantado, e a menina deveria ser muito bonita, porque se fosse, né, um tribufúrio, né, pôr a menina para dançar ali na festa de aniversário dele. E ela dançou muito bem, encantou a todos, e Herodes, ali naquele momento de empolgação, falou: Olha, pode me pedir o que você quiser. Metade do meu reino, se você quiser, eu vou te dar. E ela vai até a mãe. E olha só, gente, o que é quando a pessoa ela direciona toda a sua vida para uma vingança. Essa mulher, Herodíades, poderia se tornar muito rica. Porque se Salomé pedisse metade do reino, ele daria metade do reino.
E essa metade do reino passaria a pertencer quem? A Herodíades, porque Salomé era uma menina. Mas o que que acontece? O que que a mãe pede? Aquilo que eu falo. A mágoa, o rancor, o ódio. Quando entra na vida da pessoa, a pessoa fica obcecada por aquilo. A pessoa não sabe agir de uma outra forma a não ser exatamente essa forma de querer realmente prejudicar a outra pessoa. A vida dela gira em função da vida do outro, de prejudicar o outro, de acabar com a vida do outro, e foi o que aconteceu aqui. Herodíades, ela vai instigar a filha a pedir a cabeça de João Batista. E aí Herodes não tinha o que fazer. Por quê? Porque ele prometeu com juramento na frente dos convidados. Se ele voltasse atrás da palavra, eu ia dizer, mas peraí, esse homem não tem palavra. Ele disse que ela podia pedir o que ela quisesse, mesmo que fosse metade do reino. Ela quis a cabeça de João, o do prisioneiro. Então, ele não teve o que fazer, né? Mandou ainda que a própria palavra, que é interessante aqui, que diz que a palavra, né, que ele gostava, Herodes, gostava de ouvir a palavra de João, porque sabia que João era justo e santo, ainda que Herodíades quisesse instigá-lo a prender e a matá-lo, como de fato ele prendeu, mas ele não matava, porque ele sabia que era um homem justo, que era um homem santo, e gostava de ouvi-lo, ainda que ficasse envergonhado. É interessante isso, né? Quer dizer, então ele conhecia a verdade, porque se ele ficava envergonhado quando João falava para ele, ele sabia que aquilo que o João estava falando era a mais pura verdade e que ele estava, sim, vivendo em pecado. E ali eu fico imaginando assim essa cena dessa menina recebendo essa cabeça numa bandeja e levando para a mãe. Olha, gente, que coisa mais terrível. É aquilo que eu falo. Uma mulher Herodíades, o coração dela foi voltado só para o ódio, para vingança. Por quê? Ao invés dela mudar de vida, ela e Herodes diziam: olha, realmente nós estamos errados, precisamos mudar de vida. Não, vamos acabar com João. Ele está nos atrapalhando. Não interessa se a gente está em pecado. Vamos acabar com aquele que está nos atrapalhando. João estava ali para ser voz de Deus, para levar aqueles dois à conversão. E o que, que eles fazem? Eles rejeitam. E é muito comum isso também hoje. A igreja, quando nos corrige como mãe, que é a obrigação da mãe corrigir o seu filho, a sua filha, a igreja, quando nos corrige, muita gente se revolta. Eu falo que é síndrome de Herodíades. Ao invés de mudar de vida, quer cortar a cabeça da igreja. Aí sai falando mal da igreja, dizendo que não é assim, que a igreja está ultrapassada, que é retrógrada, que é preconceituosa, que é isso, que é aquilo. Por quê? Porque a pessoa quer que a vida dela, do jeito que ela está, toda torta, seja acolhida. Ora, a pessoa é acolhida, mas Deus nos chama uma mudança de vida. Mudança de vida não é fácil para ninguém, mas é preciso que nós estejamos pelo menos dispostos a tentar. Tem gente que nem isso. Aí ela vai dizer que ela não foi acolhida. Pode ver que a maioria das pessoas que reclamam que não foi acolhida em qualquer igreja, seja católica ou evangélica, que ela fala que ela não foi acolhida é porque ela queria que passasse a mão na cabeça dela da coisa errada que ela estava fazendo. E aí falaram para ela: não, não é isso, precisa mudar de vida, precisa abandonar esse caminho e buscar um caminho de santidade. A pessoa sai batendo porta, gritando e falando que não foi acolhida. Por quê? Porque as pessoas, porque ela queria que todo mundo dissesse para ela: ai, tudo bem, não tem problema, Deus chama, pode continuar assim. Então, tomemos cuidado, porque essa sedução maligna pode nos levar para o inferno. Né? É preciso que nós estejamos atentos, porque todos nós, sem exceção, precisamos de conversão, precisamos de mudança de vida. E, Senhor, nesta memória de São João Batista, do seu martírio, nós queremos pedir a graça, Senhor, que nós tenhamos a ousadia deste homem, a têmpera, a coragem, Senhor, a parresia, como nós dizemos, que ele mesmo sabendo de todos os perigos, Senhor, ele permaneceu fiel a ti, não se importando nem o que poderia acontecer com a sua própria vida, mas ele foi fiel a ti. Que nós aprendamos, Senhor, a buscar sempre fazer na nossa vida a tua vontade, a ser fiel, mesmo que custe, porque custa, não é fácil, Senhor, mas que nós permaneçamos sempre unidos a ti, buscando fazer na nossa vida a tua vontade. E, mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós,
suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima e de São João Batista, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.